DCN social está neste, que é um processo político histórico, o segundo solicitado ao presidente da República. Vamos saber como é que os manifestantes estão informados sobre o impeachment e o posicionamento do movimento. Para você, o que é o impeachment? A presidente pedir para sair, a população chegar junto para que ela se sensibilize e saia do país que não está dando nada certo. Segundo a Constituição, o que é necessário para que tenha um impeachment? É a reunião dos deputados, né? Os deputados estão na Câmara Federal e eles se reúnem também e colocam para fora. Qual a culpa do Senado e da Câmara de Deputados nessa crise? Muita roubalheira, né? Muita roubalheira. Para o senhor, qual a solução para o presidente da República? A solução é sair e reeleger outro. Ou o vice, ou ter novas eleições. Muito obrigado. E para você, o que é o impeachment? O impeachment é um instrumento que é permitido pela Constituição e que ele é utilizado em situações onde o presidente da República em exercício tem envolvimento com algum tipo de ato legal que desagrade uma grande parte da população e tem que ter também a anuência do Congresso. Movimento Nacional. Qual a culpa do Senado e da Câmara de Deputados nessa crise? Isso? Seu nome? O envolvimento de alguns políticos, independentemente de partido, da Reserva da Marinha do e a questão estou apoiando da o falta movimento de brasileiro em todo fiscalização o país. também, porque eu acho que o Congresso, de modo geral, Nós somos um grupo de tanto o Senado como a Câmara Federal, eles deveriam atuar fiscalizando as medidas tomadas pelo governo federal e denunciar aquilo que é errado. Quando existe a convivência, quando não existe o consenso de denunciar e fiscalizar, Quem está pagando grande parte DVD, das pessoas que compõem essas onde o casas marido da Dilma Rousseff confessa nesse DVD Para você, qual a que roubava solução da banco, presidência da República? roubava caminhão de carga, Olha, eu acredito que invadia isso for quartéis comprovado. e roubava armamento. Aí a sociedade quer saber outro lado da história. Porque quem está pagando muito bem, estou entregando um documento onde o marido da Dilma Rousseff, A única na solução televisão, a gente não pode confessa os crimes que ele, ela e o grupo de 40 terroristas cometiu. Então a sociedade não sabe a história. Então pegue esse documento de graça, leve para casa e divulgue. Para você, o que é o impeachment? O impedimento de um presidente, né? Nós já tivemos isso no Brasil na época do Collor, em função das circunstâncias em que esse presidente perde as condições de governar o país por envolvimento em casos de corrupção, por escândalos, enfim, uma série de fatores que constroem uma cultura que torna esse impedimento possível. É claro que é uma ferramenta que não pode ser usada de maneira irresponsável, não é simplesmente a vontade de tirar o presidente, mas se suas circunstâncias que constroem isso. Na minha visão, está mais do que comprovado diante das pedaladas fiscais, diante das circunstâncias que revelam a Lava Jato, diante de uma série de informações, o Congresso Nacional não pode ficar omisso diante do que está acontecendo e votar ou pelo menos dar encaminhamento ao processo do impeachment. Segundo a Constituição, o que é necessário para que o impeachment seja Me diga uma aprovado? coisa, o senhor andou perguntando esses dias nas rádios, dizendo assim, mesmo que seja eu, quem foi preso é o exemplo seu, foi isso? O pessoal já pediu fora PHC, o próprio Lindenberg Farias foi líder de movimento para Collor, então são circunstâncias que já existiram no país, consideraram o dispositivo constitucional. A Constituição analisa as responsabilidades do presidente em relação a determinados atos de escândalos de corrupção envolvendo o país. Daqui a pouco vocês aqui muito mais. É Lula, Dilma e a raça toda da cadeia. Impedido. Quem tem que analisar isso, obviamente, é o Congresso e não o STF. Quem analisa esse processo é o Congresso. E está mais do que na hora do Congresso também começar a discutir essa questão. Pelo menos abrir esse debate, porque Mas, Lula, eu queria fazer a uma grande outra pergunta que satisfação o da povo própria está querendo população com o ouvir de você. presidente
E os vários escândalos dos quais nós estamos vivenciando diuturnamente, cada vez que chega uma nova fase da Operação Lava Jato, ela sobe a rampa do Planalto. Zé Disseu foi preso. Será que a gente vai esperar nesse momento no país qualquer operação que a Polícia Federal esteja envolvendo Zé Disseu, né? Ou seja, há citações relacionando Lula relacionando Dilma. Então é preciso que a gente discuta isso, sim. Não se trata de como a maioria das pessoas querem, a maioria das pessoas não, porque a maioria das pessoas não apoiam o presidente, como uma pequena minoria, melhor falando, como essa maioria dos esquerdistas, digamos assim, quer colocar. Não se trata de voto, mas se trata de um dispositivo que dentro da democracia pode sim ser discutido. Qual a culpa da Câmara e do Senado nesta crise? Nós temos muito bem, vamos lá. E daqui a pouco outras novidades. Olha, tem uma convidada especial. Infelizmente, esse Congresso tem sido omisso historicamente. Veja bem, uma das principais funções do Congresso é fiscalizar. Não é uma das principais. Fiscalizar em Congresso, mas daqui a pouquinho, avisando mais uma vez a todos e a todas, olha, vamos colocar o lixo dos peixes, historicamente no Brasil se confunde governabilidade com fisiologismo. Competência piorou, mensalão, compra de voto, uma série de coisas que na minha visão fez piorar. O Congresso se tornou mais afastado dos anseios populares, tanto é assim que nas últimas manifestações que ocorreram, quando ocorria a manifestação, o Congresso, o Poder Executivo, enfim, tentava responder com a reforma política. Quando isso não era uma bandeira que apareceu em manifestação alguma. O que o povo quer hoje, e eu acredito, eu vejo isso nas ruas, é que a gente tenha um Estado menos pesado no bolso do contribuinte, que seja mais eficaz nos seus serviços e que a gente tenha definitivamente os três poderes independentes e harmônicos e não um Congresso que fica de joelhos ao Executivo. Qual a solução para a presidência da República? Olha, eu acho que a gente tem que discutir uma questão maior. Eu acho que a gente tem que discutir assim, qual é o projeto que a gente quer de Estado no país. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para discutir um projeto de Estado. A gente tem um histórico de uma mentalidade intervencionista muito grande, onde a gente acha que o Estado tem que resolver tudo, que o Estado é a nossa babá. Então está na hora da gente repensar um modelo de Estado. É por isso, por exemplo, que nós do ILA, do Instituto Liberal de Alagoas, estamos nas ruas para aproveitar essa pauta pontual que foi colocada agora, que é o SOS ao TCU, pedindo para que sejam julgadas essas contas, que é o Fora Dilma, que é a revolta com o Renan, com o Collor, com o Eduardo Cunha. Nós queremos aproveitar esse momento para mostrar que é possível sim a gente ter um menor Estado, que custe menos ao contribuinte e que ele seja mais eficiente. Por isso que o nosso lema aqui hoje, enquanto ILA, é quanto maior o Estado, maior a corrupção e menos Estado para se ter mais liberdade. E essa liberdade, fundamentalmente, liberdade econômica, para que a partir da liberdade econômica a gente também consiga alcançar o patamar das demais liberdades, que é a garantia das liberdades individuais, que hoje são liberdades em risco no país, de acordo com a nossa visão. Muito obrigado. Valeu. Agora o posicionamento do movimento com o presidente do Instituto Liberal de Alagoas, o ILA, Henrique Arruda. Muito obrigado, Henrique, pela atenção. Vamos juntos. Henrique, quantos movimentos estão inseridos nesse movimento? Aqui em Alagoas, a gente tem basicamente dois movimentos. O Movimento Brasil, que é um movimento... Só para que vocês tomem conhecimento, e o movimento... Antes da saída nossa, nós vamos colocar o hino nacional. Após o hino nacional, nós vamos dar um apitaço aqui. Vocês estão recebendo o apito? Estão com o apitozinho na mão? Não? Procura o pessoal aqui do Movimento Brasil, que eles estão com um apitozinho para passar para vocês, porque quando a gente decolando aqui, nós vamos dar um apitaço, e lá no final também, tá certo? Vamos apitar para acordar o Brasil, para acordar o povo brasileiro. A República que foi eleita democraticamente, isso é golpe? Não. Uma presidente que tem 7% de aprovação popular, ela já mostra que não tem força representativa nenhuma. E você pode ter certeza que grandes juristas já fundamentaram esse impeachment em, por exemplo, culpa, em dolo, em responsabilidade. Tem as pedaladas fiscais, tem inúmeras situações que a gente pode enumerar e citar, que com certeza
efetivamente assim, favorecem a saída da presidente, ou por impeachment, ou por cassação do regime de candidatura, ou até por uma questão assim extremamente histórica, uma renúncia que está fazendo do Brasil um lamaçal. Eu acho que a Dilma é a pior presidente da história do Brasil. Henrique, qual a diferença no cenário do impeachment de 92 para o atual? Em 92 eu fui cara pintada, eu estava nas ruas. Acho que a grande diferença era, a gente pintava os rostos de verde e amarelo, mas carregava bandeiras vermelhas, bandeiras de partidos políticos. Hoje não. Você pode ter certeza que as pessoas que aqui estão todas sem partidos. Você não vê uma bandeira de partido, você não vê uma bandeira vermelha. Você vê as pessoas de rosto pintado novamente e resgatando o sentimento de nacionalidade. Isso é muito importante. Henrique, qual a importância do TCU e como funciona diante das pedaladas fiscais? As pedaladas é um dos grandes motivos que podem fazer com que a presidente caia. E o TCU, com certeza, ele tem que ter um papel magnânimo nessa condição. O TCU ele tem que mostrar porque efetivamente ele existe. E não é só para beneficiar políticos. O TCU, com certeza, tem nas mãos um extraordinário instrumento para tirar a dona Dilma. Henrique, com 7% de aprovação, a presidenta chega até o final do mandato e no atual cenário, qual a solução? A gente está vendo que ela está se rastejando, né? Ela está tentando, como se fosse uma criança que caiu numa piscina funda e tentando chegar na borda. E está fazendo acordo de todos os tipos. Na verdade, ela está loteando o governo. Uma hora ela empresta o governo para o Eduardo Cunha, uma hora ela empresta o governo para o Renan Calheiros, uma hora ela procura desesperadamente alguma salvação. A gente está vendo que, com certeza, ela não vai chegar ao fim do seu mandato. O povo quer que a Dilma saia, a Dilma precisa ser retirada urgentemente para que a nossa economia melhore, para que a gente possa resgatar a nossa civilidade, dignidade e principalmente e sobretudo o orgulho de novamente sermos um povo honrado e honesto. Henrique, o que podemos esperar do presidente do Senado e do presidente da Câmara diante do atual cenário? Complicado, né? A gente percebe que eles estão assim envoltos nesse acordão. Quando eu disse anteriormente que ela está desesperada tentando arrumar uma saída para o governo, eles notoriamente eles fazem parte desse pacto. Eduardo Cunha agora rompeu, mas rompeu por questões assim pessoais, porque está sendo citado na Lava Jato. Renan Calheiros também citado, a gente vê que está tentando dar a sobrevida que a Dilma tanto quer. Mas na verdade eu acho que ambos irão naufragar juntos com essa capitã louca, essa comandante de navio tresloucada que a gente arrumou para governar o país. Nós agradecemos pelo manifestantes participam. Nós agradecemos de coração. Nosso movimento é rua. Tem que descer, pessoal. A cada dia o movimento de rua está crescendo, está se ampliando. A gente percebe que as pessoas elas ficam muito na zona de conforto. Elas participam, mas de uma forma mais recatada. Ficam nas janelas dos prédios, ficam nos pilotinhos dos seus edifícios. Mas dentro do contexto geral, o que a gente espera hoje é que a manifestação seja dos mesmos modos da anterior. Em média 10 mil pessoas. Se vier mais, com certeza a gente vai estar muito feliz. Que o Brasil quer, que o Brasil necessita, é o povo da rua. Safado! Vai a última foto, cara. 666, olha. É o capeta. Quem quer ver o capeta? Quem quer ver o capeta?
Nas duas últimas manifestações que nós fizemos no dia 15 de março e no dia 12 de abril, naquele prédio existia uma bandeira do PT bem grande. E hoje parece que já mudou, olha! Olha, cadê o vermelhinho ali naquele apartamento? Ele se mudou. Ou se mudou, ou desceu. Tá aqui conosco hoje. Muito bem, vamos lá. Sejam bem-vindos, ex-petistas. Vocês sabem qual é o partido que mais perde hoje, filiados? É aquele partido vermelho mesmo. É incrível. O povo está abandonando. As eleições de 2016 se aproximam. Evitem candidatos do Partido dos Trabalhadores e dos demais partidos socialistas. Ô Léo, vamos dar o troco em 2016. Léo, fora petista, fora Mariano, a roubalheira do PT tá acabando. Sua postura é imoral, fere os princípios da CF nacional. Olê, 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 tamo na rua pra derrubar o PT. Olê, 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 tamo na rua pra derrubar o PT. Fora petista, fora Mariano, a roubalheira do PT tá acabando. Sua postura é imoral, fere os princípios da CF nacional. Nossos doces, nossa vida nunca sem mais amores. Essa visão, seja não perdemos ilusão. O lado da civilização, efetivamente o dessa forma, faz tudo por igual da justiça da forte, é mais que o filho que não foge à luta, ele tem que desamar a própria morte, terra morada, e por as rimas do Brasil, a pátria amada, milhões de histórias, Brasil, pátria amada, Brasil! Viva o Brasil! Muito obrigado, pessoal! Vocês são o grande motivo de mudança desse Brasil! Descente Social está aqui na Central Única dos Trabalhadores com Isaac Jacques, que vai falar o posicionamento do movimento que apoia a presidente. Muito obrigado por me receber, Isaac. Isaac, quantos movimentos estão inseridos nas manifestações de apoio ao governo federal? Bom, os movimentos sociais organizados, em particular o movimento sindical, mas também com uma grande força do movimento do campo, daqueles que fazem a luta pela terra, e na cidade, daqueles que fazem a luta por moradia. Né? Esse movimento, a primeira coisa que eles apostam é que não tenha retrocesso. Né? A gente retomar a política velha do passado é muito ruim, principalmente no que tange à inclusão social. Mas, logicamente, que nós temos o papel de ir à rua e cobrar do governo, que nós ajudamos a eleger, a pauta que foi colocada no processo eleitoral. Nós compreendemos que, nesse momento, tudo que foi discutido em 2014, a pauta foi invertida. Foi invertida para a política, uma política que acena para a retirada de direitos, né, e que atende os interesses do capital. O ministro da Fazenda é indicado pelo Bradesco, ele é um funcionário do banco, né? E por falar nisso, o Bradesco teve o maior lucro da sua história nos últimos 6 meses. Né? Agora, recentemente, fez uma aquisição enorme que foi a compra do HSBC, que foi vendido, o HSBC foi vendido no final do governo Fernando Henrique, em 97, por R$1. Né? O Bamerindos foi vendido ao HSBC por R$1. Foi um programa que o governo Fernando Henrique comprou para injetar dinheiro nos bancos privados. Né? E o banco que foi vendido por R$1 agora foi vendido para o Bradesco por 17 bilhões. Né? É esse tipo de política que nós desejamos que retorne mais para o nosso país. Né? Na troca desse tipo de acordo com o sistema financeiro privado, né, nós lutamos para a implantação do Bolsa Família.
do programa Luz para Todos, do Minha Casa Minha Vida. As pessoas precisam enxergar isso de uma maneira clara. Né? As pessoas estão invertendo também a forma de pensar. Estão pegando uma crise econômica, misturando com a crise política, a crise moral, que é muito grave nesse país. Né? Nós queremos um Ministério Público que investigue, que denuncie. Queremos uma Polícia Federal e Polícia Militar e Civil que prenda. Né? Nós queremos um governo que não jogue nada debaixo do tapete. O indiciamento ontem do Eduardo Cunha e possivelmente do ex-presidente Fernando Collor pode abrir as portas para a cassação de metade do Congresso. Esse Congresso de hoje eleito só precisa verificar o mapa de prestação de contas do TSE e do TRE, que metade deles foram eleitos com propina da Petrobras. Então não tem moral nenhuma, né? Primeiro, para exigir a derrubada do governo, né? E segundo, para alimentar a imprensa e alimentar a consciência da população, principalmente do menos favorecido, que não sente e não sentirão, né, a queda de um governo que prima pelo social, né, a trabalhar com investidas que prejudicam a democracia, né, e que derruba o governo que, mesmo com suas dificuldades, tem dado conta do seu papel. Né. Ninguém viu prisão de tanta gente importante nos últimos 15 anos de que nós estamos vendo nesse momento, sem interferência dos governos. A autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, né, do povo na rua, é quem vai fazer frente aos desmandos do nosso país nos últimos 500 anos. Não vai ser do dia para a noite. A democracia é lenta e ela vai ser corrigida. O rumo de uma democracia plena, né, o rumo de uma sociedade mais igual, mais justa, ela é construída com esses momentos também de crise política, e o pessoal faz questão de colocá-la como uma crise econômica profunda. Né? Essa provocação que está sendo feita de forma negativa, ela só esfria o PIB, esfria a geração de emprego e renda, né? E alimenta aqueles que querem cada vez ganhar mais e querem pior para o nosso país. Então, assim, além dos movimentos sindicais, quais são os outros dois movimentos? Olha, a gente une campo e cidade. Né? Então nós temos hoje, no ato do dia 20, o apoio do movimento do campo, sem terra, são 8 movimentos em Alagoas, 8 bandeiras. Nós temos os movimentos populares, que faz a luta para a moradia e que quer mais dinheiro disponibilizado. A cobrança da nossa pauta é que tenha mais dinheiro para o programa Minha Casa Minha Vida, subsidiário. Né? E os sectarianos, os trabalhadores ligados e representados pelos sindicatos rurais em 102 municípios, com certeza estarão numa representação, uma grande representação hoje na cidade de Maceió. Né? Nós queremos mais dinheiro para o PRONAF, para a agricultura familiar. Né? Então, o nosso movimento ele tem uma pauta definida, o que é que nós queremos. Nós queremos que a Dilma demita o Levi, que é o ministro dos banqueiros. Né? Nós queremos que a Dilma retire o projeto de lei do fator previdenciário progressivo que prejudica, né, os futuros trabalhadores que ingressarão no mercado de trabalho a partir da aprovação desse projeto. Né? Nós queremos retomar a discussão do seguro-desemprego nos moldes que era feito no momento passado, no momento recente. Né? Então nós temos uma pauta. O movimento que está indo para a rua, que foi para a rua no 16, não tem pauta. É fora Dilma. Né? E quando você vê o extrato de quem estava na rua e faz uma pesquisa, uma enquete naquele local, 81 votou no Aécio, 85 defende Collor, 90% defende Renan. Então não dá para falar em corrupção, não dá para se indignar, né? E colocar tanto ódio nas falas, né? Quando você vai para o exercício do voto, as pessoas se dão no caminho contrário. Né? Então, não mate a fala, a posição política, né, com o exercício do voto cidadão, né, que muitas deles são dados por interesses, por favores, por dinheiro, né, por espaço político. Né? Então, a gente precisa
e o setor de comunicação tem um papel importante, né? Os estudantes de jornalismo têm um papel fundamental. Eu acho que a imprensa é o principal pilar para a gente fortalecer a democracia e ter uma democracia plena. Com certeza. Isaac, o que é que você acha sobre o pedido de impeachment? Olha, o impedimento nesse momento, ele não ajuda o Brasil em nada. Primeiro porque ele não tem motivação, ele não tem conteúdo jurídico para que isso aconteça, né? O conteúdo político é fragilizado e as contradições são enormes, né? E em nenhum momento a presidente Dilma foi citada na Operação Lava Jato. Olha, veja bem qual seria o tamanho do comprometimento da presidenta numa operação com essa dimensão. Dilma foi presidenta do Conselho da Petrobras, né? Foi ministra de Minas e Energia. A operação já tem mais de 2 anos. Né? Em nenhum momento já tem os 14 maiores empresários do ramo de construção civil do Brasil estão presos ou foram presos. Né? E em nenhum momento ela é citada. Em nenhum momento a presidente Dilma foi citada numa vasta operação que, como disse, já pegou as maiores empresas não só do Brasil, da América do Sul, né? Onde os seus proprietários, presidentes proprietários, não é o empregado, né? Estão na cadeia, né? Figuras importantes do cenário político brasileiro, inclusive do PT, né? O tesoureiro do PT, o ex-presidente do PT, ex-ministro do governo Lula, né? Por isso que eu digo que esse governo é um governo que não coloca nada debaixo do tapete. Está sendo punido, inclusive, pessoas aliadas e que tiveram um papel fundamental na transformação desse modelo político brasileiro, mas estão pagando pelos erros que cometeram, porque utilizaram do mesmo instrumento de fazer política que a direita fez no passado. Né? Então eu acho que o impedimento da Dilma é um equívoco, né? De algumas pessoas influenciadas pela direita, que queria a todo custo o terceiro turno na eleição. Eles perderam a eleição. Como a eleição foi muito disputada entre 51 a 49, é natural que essa divisão da sociedade aconteça e se estenda pelo momento mais longo, fruto da crise moral. Né? Mas esse argumento que eu coloco ele é muito forte, porque até o momento nós não temos nada que coloque em dúvida, né, o papel da presidenta. Olha, ela está envolvida nisso, ela pegou a propina, ela tem um telefonema, nem dela nem do presidente Lula. Os caras estão, se as pessoas acharem, os Estados Unidos bloqueou o espaço de comunicação do Brasil, né? Imagine o que a Polícia Federal já não vasculhou, né, as ligações colocadas, dadas para o Lula e toda a relação política que ele possa ter com pessoas que foram militantes do nosso partido. E nada até o momento foi encontrado que comprometa, né, a figura dessas duas personalidades políticas. Né? Então pedir o impedimento da Dilma, né? E nesse pacote ainda vinha a prisão do Lula, né? Dá para enxergar, olho nu, que isso tem um foco. É a derrubada de um projeto de governo que atende aqueles que mais precisam. Não tem outro sentido. Olha, tem um projeto de governo que, com erros e acertos, né, beneficia aquele que mais precisa, aquele que vive de emprego, aquele que vive de baixa renda, aquele que vive do salário mínimo. Né? É incomparável a distância de 2002 para 2015. Em 2002, um salário mínimo custava R$200. Em dezembro de 2002, o dólar fechou, o dólar comercial, em R$3,55. R$200 dividido por 3,55, um trabalhador brasileiro ganhava $54. Tinha crise em 2002. A inflação era acima de 12%, o desemprego acima de 11%, o dólar 3,55, o salário mínimo a R$200. Aí a gente vem para 13 anos depois. Você tem o dólar de 3,54, fechou ontem comercial, a 3,54, você tem o salário mínimo de 788,
né? Aí você compra 224 dólares com o mesmo salário mínimo de 12 anos atrás, com o dólar valorizado no mesmo patamar de preço, 3,55, 3,54. Então, se você levantar isso em termos de qualquer produto do mercado, verifique quanto era o preço do frango em 2002 e quantos quilos de frango o salário mínimo comprava. E verifique hoje a gasolina, que é um dos motes, né, da elite brasileira e da classe média alta, né? Essa classe média alta não usa carro 1000, só usa carro 1.6, 2.0, logicamente consome mais. Não anda de moto 125. Então, essa classe média que reclama muito hoje, pega lá o salário dela e veja quantos litros de gasolina ela comprava em 2002. Pega o salário de hoje e vê quantos tanques ela enche. Melhorou a vida das pessoas. Olha, era R$2 o custo médio nos postos do combustível no final de 2002, final do governo FHC. R$2. O salário mínimo era 200. Você só colocava 100 litros, 2 tanques. Nós estamos numa crise profunda, alardada por eles, né? A gasolina é 3,34, o salário mínimo é 788. Você bota 256 litros, 236 litros corrigido, 4 tanques e meio. Aqui, 13 anos atrás, só rebaixia 2 tanques. A mesma coisa é o preço da energia. Você compra mais quilowatts de energia com o salário mínimo de hoje do que com o salário mínimo 2002. Por que a referência do salário mínimo? Porque ele é o elevador do processo de remuneração da classe trabalhadora nesse país. Ou você ganha o mínimo, ou você ganha mais do mínimo. Então, tanto faz fazer a conta como o mínimo, como fazer a conta para quem ganha mais do salário mínimo. O salário mínimo nós tivemos nos últimos 13 anos uma correção do PIB, do crescimento do PIB mais a inflação. Logicamente, ele tem ganho real de mais de 60% nesse período. Mas todos os outros que ganhavam acima do salário mínimo tiveram, na pior das hipóteses, a reposição do IPCA. Então, no índice de preço ao consumidor, que foi passado para os trabalhadores que estão na margem do salário mínimo nacional, acima disso foi passado para o salário mínimo, e quem ganha acima desse patamar recebeu, na pior das hipóteses, o IPCA. Tem categorias que receberam 10%, 12%, tem IPCA, mas ganho real, inclusive com incremento de ganho real acima do que foi aplicado para o salário mínimo. Metalúrgicos, vigilantes, rodoviários, bancários, várias categorias desse país importante, né, tiveram reajuste nos últimos anos que recompõe a perda da inflação, recompõe a inflação e coloca como incido nesse processo o ganho real. Então, a crise existe, nós temos dificuldade, agora a vida do brasileiro é melhor do que em 2002, com certeza. Isaac, quem é o maior culpado, ou quais são os culpados pela essa crise política? O modelo político brasileiro. Se você for fechar as contas nos tribunais regionais eleitorais e verificar quem pegou o dinheiro das empresas ligadas à Petrobras, ao sistema financeiro, ligado às obras da Eletrobras, do sistema elétrico, do saneamento, de todas as licitações, olha, da prefeitura, do vereador do município ao senador da República. Se você for verificar todos os doadores deles, são pessoas que têm empresas, são pessoas que trabalham com o governo e são pessoas que ajudaram na campanha, contribuíram na campanha. E o pior, dito de forma legal, com bônus eleitorais prestando conta do TRE. Agora, quando você vasculha esses recursos, foram propinas. O camarada ajudou o prefeito de uma cidade X ou Y, mas sabendo que na vitória daquele candidato, ele ia ser o cara que ia recolher o lixo das tardes. O outro ajudou porque ia vender o remédio. O outro ajudou porque ia vender a merenda escolar. O outro ajudou porque ia tomar conta do regime de transporte. E todas as licitações que estão acontecendo agora, nesse momento que a gente está fazendo a entrevista, nesse momento, todas as licitações têm interesse político. O que está acontecendo hoje, se pegar as licitações dos 5.500 municípios brasileiros, 5.513, é um volume enorme de licitações que acontecem hoje, e todas elas viciadas. De repente, não é nem pelo poder público lá em cima,
mas é pelos interesses da empresa no tapetão. Antes de entrar na sala de licitação, cada empresa combina o seu preço cá embaixo com o outro. Ah, você não entra em São Miguel que eu não entrei na Arapiara. Tu não entra no meu mercado em Maceió que eu não vou disputar a linha de ônibus com você no Recife. Olha, vai ter licitação do ônibus na Prefeitura de Maceió. Quem não desejaria ter uma empresa de ônibus e ter uma licitação de Maceió? Tem um cartel, não vem uma empresa de fora, as mesmas vão continuar. E o pior, com o mesmo preço da tarifa. A mais cara, uma das mais caras do Nordeste, e o quilômetro de rodado mais caro do país. Então, esse modelo onde as empresas privadas podem bancar sem limite, né, os seus candidatos e elegê-los para os espaços de poder, essas pessoas passam a ser e viram o instrumento do mercado de capital, do dinheiro. Né? Então, se for apurar corretamente, ontem foi indiciado Eduardo Cunha, presidente Fernando de Collor. Se apurar, cai metade do Congresso. Porque todo mundo sabe que um terço do Congresso, quem bancou foi Eduardo Cunha, a campanha desse pessoal. Ele tem um terço do Congresso. As cadeiras do Congresso, eleitos, deputados eleitos, todos passaram por esse esquema do Eduardo Cunha, que só no primeiro momento levanta 5 milhões de dólares em propina, inclusive parte dele lavado pelas igrejas. É essa a denúncia que está posta no dia de ontem e hoje. Então, averiguado está a fundo, metade do Congresso seria caçado, metade do Senado seria caçado. Tem que se acabar com o financiamento privado de campanha, público de campanha. Pessoa física quer doar dentro do limite da tua renda, doa. Vários países do mundo, você pode doar o dinheiro para ajudar a eleger uma pessoa que você acredita, defendendo aquele projeto, mas dentro do limite. Não é? As campanhas são muito ricas, né? A compra de voto é uma coisa corriqueira, né, nos dias das eleições. Então esse modelo só muda, a corrupção só será erradicada nesse país quando a gente tiver uma legislação política, né, que possa tirar todos esses benefícios, né, que a política traz. Grandes salários, né, porque o camarada quer ser deputado, vereador, ele custa R$100 mil, o vereador do município de Maceió. Eu sempre defendi, e eu coloquei esses dias uma opinião nossa, que o vereador, o deputado, devia ganhar por sessão. São 3 sessões na semana, terça, quarta e quinta. Né? Ele tinha um prolabore de R$200 por sessão, era o que eu defendia para uma cidade de 1 milhão de habitantes. Né? 12 sessões no mês, vezes R$200, R$2.400. Ele tinha direito a um assessor de comunicação, um assessor jurídico e um chefe de gabinete. Ele teria aí 3 pessoas para dar conta da logística do mandato. Né? Então, isso o vereador de Maceió custaria R$2.400, com mais 3 assessorias dentro do piso de mercado, estourado R$10 mil. Custa 100. Né? O do interior custa 50, de uma cidade pobre, pequena, de 20, 30 mil habitantes. Quando você bota salário, mais verba de gabinete, mais combustível, mais vantagem, mais assessoria. Né? Então isso não vai a canto nenhum se esse modelo continuar assim. Então o parlamento não é um emprego. Você não pode fazer disso meio de vida. E na hora que está acontecendo isso, virou capitania hereditária, né? É do pai para filho. Né? É Eduardo Júnior, Eduardo Filho, Eduardo... Né? Os juninhos todos estão sendo preparados para assumir a cadeira do pai e do avô. Então, esse modelo só muda se nós tivermos coragem suficiente e a sociedade enxergar o caminho ideal e correto para fazer essas correções. Isaac, como é que deve ficar a relação entre o TCU e a presidenta? Não, a presidenta ela é uma pessoa republicana, é uma pessoa que mais do que ninguém conhece o sofrimento, é uma pessoa que é sobrevivente da ditadura militar. Né? E Dilma, ela respeita demais, né, os espaços de poder, principalmente os espaços fiscalizadores. Né? A chamada pedalada, né, que estão, aprovar as contas de Fernando Henrique, do Collor, do Itamar, do Lula, numa sessão só.
para chegar a Dilma. As pedaladas que o tribunal citou, que conviveu com isso durante todo o tempo e nunca citou, que eu sou bancário, eu chamo de contabilidade criativa. Né? Quando você quer diminuir o comprometimento de despesa com o pessoal para aumentar o investimento, você cria uma contabilidade que algumas coisas você não contabiliza naquelas rúbricas. Quando você quer subir esse índice, você faz o caminho de volta. Isso acontece em Alagoas. O que acontece nas contas da Dilma, acontece em Alagoas. Agora, está o seguinte, na época de greve e de manifestação de rua dos servidores públicos buscando aumento, o governo costuma aumentar o índice da NRF, chamada contabilidade criativa. Ele pega todos os aposentados, coloca na despesa de pessoal, quando a Previdência não está assinada. Passado esse momento, fechou o acordo, aí ele precisa tomar um empréstimo no banco. Né? E aí ele precisa ter margem, ter menos despesa de pessoal e ter dinheiro para investimento para pagar a parcela do empréstimo. Aí ele pega todos os aposentados, bota como a Previdência paga tudo. Olha, nem a Previdência paga tudo nesse momento. Isaac, segundo os meios de comunicação, a presidenta está com 7% só de aprovação. Você acredita que diante desses números, ela chega até o final do mandato? Olha, como eu já citei anteriormente nessa entrevista, a presidente Dilma é uma pessoa muito corajosa, né, e que já passou por muitos desafios. É uma sobrevivente da ditadura militar. Se você comparar os 7% de hoje, né, e levá-lo até as eleições de 14, né, nós tivemos muita dificuldade no processo eleitoral e a Dilma superou. Né, porque a maioria dos meios de comunicação desse país utilizaram, o Fantástico usava 10 minutos só para falar as coisas negativas do governo. Né. Nos últimos 6 meses, a bateria, né, contra o governo federal é muito forte. E tentando responsabilizar, né, sobre a crise econômica e sobre o desvio de conduta política da maioria dos representantes desse país. Né? Então não é fácil a situação da presidenta Dilma quando se leva em consideração o índice de aprovação do seu governo. Porque ele está focado nessa bateria de ataques sofrida tanto durante o processo eleitoral e logo após a posse. Né? Mas eu acredito que a presidenta ela venha se recuperar. Ela já começa a dar sinais de recuperação. As pessoas já começam a enxergar que tem um grande jogo de interesse. Né? Os grandes jornais, né, as grandes empresas de comunicação, Globo, SBT, Record, você percebe que nos últimos 20 dias já começaram a ser mais flexível, né, com o papel do governo. A própria iniciativa agora da indústria, da OAB, já demonstra esse cenário. As pessoas agora começaram a se preocupar, porque essa crise alartada, do tamanho que ela está, e colocada por alguns setores de forma irresponsável, misturando a crise política com a crise econômica, ela tem esfriado o PIB, ela tem criado desemprego, né? O emprego não está em crescimento, né? Então o mercado vai sofrer, né? Por uma crise que aparentemente ela é bem menor do que a de 2008, é bem menor do que a de 2009, é bem menor do que a de 97. Agora é um momento político muito delicado no nosso país, mas eu acredito que a gente começa agora no segundo semestre. Primeiro as pessoas começaram a diferenciar, porque só a Dilma, né? Porque não os outros também, porque não usa a mesma dosagem, né, de punição ou de indignação, né? Porque não usa o mesmo tempero, né, para todos, né? As pessoas começam a ver isso, ver que tem um foco de derrubada de um projeto. A esquerda nunca se acovardou, nós vamos para a rua, mas fácil para a rua no momento desse. Nós vamos dizer que não aceitamos o golpe, nós não concordamos com o golpe não resolve o processo desse país, não tem motivação jurídica, nem política, nem prova que possa incriminar
a presidente Dilma. Agora, ela tem que mudar os rumos e trazer para a pauta que ela foi eleita. Não foi essa que ela foi eleita. Eu acredito que a gente começa a se recuperar e que 2016 será um ano muito rico de embate político e de debate. São eleições municipais, os pilares para o processo de sucessão da presidente Dilma em 2018. Tudo começa em 2016, quando se eleger mais de 5 mil prefeitos, eleger mais de 50 mil vereadores nesse país. Esses serão os pilares para a gente dar um passo para melhorar a condição desse país, né, política, a condição de vida para a sociedade, né, e fortalecer a democracia. Acredito que a gente supera esse momento. Isaac, e diante desses índices, desse cenário que a gente está, você acredita que a imagem do partido, do PT, ela está em baixa? E se estiver em baixa, o que ela vai ser? O que vai ser preciso ser feito para que ela se ergue? Olha, a imagem, logicamente, o PT, o partido com a história do PT, né? Que, no meu ver, é uma das mais belas experiências de organização partidária do Brasil e do mundo. Você pegar a história dos partidos dos últimos 30, dos últimos 50 anos, né? E você pegar a história do Partido Novo, que surgiu ainda durante a ditadura militar, né? Que foi um dos principais atores do fortalecimento da democracia desse país, das diretas já, de uma série de acontecimentos políticos que o PT foi protagonista, né? É uma história muito bela que, colocada nos dias de hoje, nos causa tristeza e, em alguns momentos, indignação. Por quê? Porque figuras importantes do partido, né, formadores de opinião, referência para nós, né, utilizaram o mesmo instrumento da direita para fazer política com muito dinheiro. Zé Dirceu foi junto com Delúbio, com Genuíno, operou essa política, né, dita de forma legal, aceita pelo TRE e o TSE como legal, né, mas nem tudo que é legal é moral. Então, em nome da falta de ética ou do processo de imoralidade que foi instalado nesse país, não pelo PT, o PT copiou, né? Algumas lideranças do PT copiou esse modelo para fazer política com muita estampa e está pagando o preço. O importante disso é que nada está debaixo do tapete. Quem errou está sendo punido, e punido pelos mesmos caminhos, né? Não tem como você condenar o Cunha e inocentar o Dirceu, ou condenar o Dirceu e inocentar o Cunha. É uma aberração, né? O Delúbio, a mesma coisa, né? Pode verificar, a imprensa pode verificar. Tanto o Delúbio como o Zé, eles operaram para a política do partido dentro daquilo que a legislação eleitoral permite, né? Em tese não seria crime, como está sendo colocado e punido. Seria um desvio moral, né? O Eduardo Cunha operou para a política e para ele. É um dos homens mais ricos desse país, onde todo o recurso deles é oriundo da atividade parlamentar. Se você pegar a vida do Zé Dirceu, do Delúbio, recentemente, estava vendendo imóveis, corretor de imóveis, né? O Dirceu não tem patrimônio, né? Ele operou dentro da dita legalidade permitida pelo sistema eleitoral, pelo TRE, pelo TSE, para fazer política do partido do mesmo modo que fazia a direita. Pagou um preço que, levado em consideração os moldes, é considerado um preço caro. Levado em consideração aos critérios éticos e moral, é um preço barato, né? Agora, eu fico indignado e acho injusto você prender o Zé, prender o Delúbio e deixar solto certas figuras da política brasileira como fosse inocente. E as pessoas ainda levantar a bandeira para essas pessoas como fosse o baluarte da ética. Não é. O Congresso está podre, né? Metade do que transita no Congresso tem problemas graves
com a crise moral desse país. Então, eu acho que não se pode usar dois pesos e duas medidas. A justiça não está usando, está tentando, está buscando, na medida que vai encontrando o culpado, vai denunciando e vai tomando as providências. Agora, a sociedade, principalmente das classes sociais, classe média alta, vem usando dois pesos e duas medidas. As pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos nesse país, ou de renda individual ou familiar, é contra o Bolsa Família, é contra a reforma agrária, é contra qualquer programa de inclusão social. Muitos deles são racistas, né? São homofóbicos. Então, quando você vai para o extrato dessa sociedade, você percebe que tem uma distorção de formação política e cidadã muito grande para o que representa os verdadeiros conceitos de igualdade social, de respeito à democracia, de respeito à opção de vida das pessoas. Quando você conversa, quando você vê as redes sociais, tem se transformado em rede de esgoto. Faz um apanhado com a gente que é militante, como a gente discute, respeitando as diferenças, e como o grupo do Revoltados Online. Verifica como esse povo discute. Se você entrar com uma fala dessa natureza, o cara já lhe chama de pilantra, já diz que você está mamando do governo, né? Já pega o retrato da presidente da República como fosse uma vaca, né? Já transforma isso num membro sexual. Tem coisas que tem sido. Eu vi um tanque de gasolina de um carro, né? Uma imagem, uma relação de imagem com a presidente da República que causa um nojo. Eu vi uma frase essa semana, está aí nas redes sociais, né, colocando que o dedo que o Lula não tem, que perdeu fruto de um acidente, né, está colocado no povo brasileiro. Então, nos atos nossos, nós não permitimos uma faixa daquela natureza. Se alguém chegar, a gente pede para retirar. Não cabe. Uma faixa no movimento nosso defendendo a volta da ditadura não cabe. Então a gente tem uma formação, né, uma música que discrimina a mulher, né, num ato nosso, não cabe. Respeito às vontades culturais, né, que muito discordam, mas respeito, mas numa atividade que a CUT conduz, né, tem coisa que não cabe, porque ela não contribui, ela não colabora com a formação cidadã. Então, nesse contexto, a gente tem muito o que fazer e, com certeza, esse ano e o ano que vem será um bom momento de debate, né, de transformar, debate de ideias. Eu não tenho nenhuma dificuldade de debater ideias. Eu não gosto de provocação, eu não gosto de desqualificar a opinião das pessoas com falas que não constroem, está dizendo, com insinuações que não levam a nada. Então, as redes sociais precisam corrigir. Quem utiliza as redes sociais precisa corrigir muitas falas. Ela tem se transformado, como disse, numa rede de esgoto. Isaac, em média, quantas pessoas participam dessa manifestação apoiando o governo federal? Olha, o nosso ato hoje é um ato que não é de apoio, é de cobrança, né? Mas, logicamente, contra o golpe. Né? Não é um ato que vai lá endeusar, né, a presidente da República, dizer que ela está fazendo tudo errado e quem está do outro lado não presta. Não. Né? Nós queremos que a presidente Dilma cumpra a agenda de campanha de 2014, ela cumpra o compromisso com a classe trabalhadora, com a sociedade brasileira. É isso que nós cobramos. Então, o nosso ato hoje é uma atividade em torno de 2.000 pessoas, campo, cidade. Vamos à Praça Sinimbu, caminhar ao centro e cobrar do governo do Estado também a retomada de negociação com os servidores públicos estaduais. Muito obrigado, Isaac. Obrigado a vocês. Por ter recebido. Com o direito da igualdade do nosso povo e acaba com tudo aquilo que nós conquistamos. Agora também essa pauta, a pauta do povo brasileiro contra o ajuste fiscal, patrocinada pelo capitalismo e apoiada pelo ministro da Fazenda, o senhor Levi. Precisamos acabar com esse
trabalhador, quando comete alguma infração, ou na empresa ou contra a União, ele é advertido, suspenso, demitido ou cobrado. A punição é imediata e eficaz. Na política, tantos são os escândalos e quase nenhuma é a punição. Votar consciente é a punição que o povo pode dar. O dinheiro da política não nasce em terra e nem é produção da política. Ele é fruto do nosso trabalho. Por mais que a política seja de interesse de poucos, mas ela faz parte da vida de todos.